Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, seu anfitrião. Vamos falar de um filme que já tem 31 anos, infelizmente não deu para fazer os 30 anos. Ele concorreu a 7 Oscars no período, ele ganhou 2, até hoje é uma grande referência, pena que a franquia nunca mais ficou tão forte no cinema. Vamos falar aqui de Aliens, o Resgate, o DVD original, duplo, tenho repetido. Para quem tiver interesse, podemos negociar a contracapa. Uma edição belíssima da Fox. A Fox caprichou. Aliás, deveria ser o de todo DVD ou Blu-ray. Eles deveriam caprichar, né, nesses extras. A edição de cinema, ela tem cenas, claro, que não foram acrescentadas na versão original. O DVD só de extras. Aqui nós temos aquele folhetinho com a ficha técnica. Espero que vocês possam ver. Muito, muito informativo. Relembrando que tenho repetido. Quem tiver interesse, enfim. Vamos lá. Aqui o VHS original, que nós falamos no vídeo do James Cameron. Vamos deixar aqui, enquanto isso, o DVD e o VHS. E aqui nós temos a Video News de janeiro ou fevereiro de 89, com Aliens, o Resgate. Muito bom essa atitude da Video News no período de dar uma capa para o Aliens, apesar de ser um filme que já tinha 3 anos no período. O Aliens, o Resgate, as pessoas têm aquela dúvida até hoje. Qual é a melhor continuação? Se é o Alien, o Oitavo Passageiro do Ridley Scott ou Aliens, o Resgate do James Cameron? Na minha opinião, os dois empatam. Eles conseguem um feito incrível, pois as continuações elas pensam apenas no barulho, em como chocar as pessoas. Não foi o caso aqui do Aliens, o Resgate. O James Cameron ele já estava sendo sondado pela Fox lá em 83. Só que 1983. Só que faltava aquele filme, aquela garantia para a Fox. Eles falam isso nos extras, pois o James Cameron tinha feito Piranhas, ele era um assistente de efeitos especiais da equipe do Roger Corman, mas com o sucesso do Terminator, ou O Exterminador do Futuro, como ele é conhecido aqui no Brasil, foi a carta branca para o James Cameron. O James Cameron é um grande fã da obra do Ridley Scott. Ele entendeu que não poderia ser apenas uma continuação. Talvez por isso o Tony Scott, também, que é o irmão do Ridley Scott, tenha feito o Tira da Pesada 2, que é um filme muito bem sucedido. Aqueles críticos mais carrancudos sempre ficaram de cara amarrada para o Tony Scott. O James Cameron ele sacou que não poderia ser aquele mesmo clima de terror, de mistério do primeiro Alien. Esse segundo filme, sim, tem um terror, mas é um terror em ritmo de adrenalina, em ritmo de montanha-russa. Eles até falam aqui nesse folhetinho que eu mostrei para vocês, nos extras também eles acrescentam isso. E ele já tem aquele clima de histórias em quadrinhos que o James Cameron sempre admirou, ele sempre quis colocar no seu filme. Vou colocar aqui para vocês, para quem não o conhece, que eu acho quase impossível, o Titanic e o James Cameron, aqui com seus 2 Oscars. Na época ele falou que era o rei do mundo, o Arnaldo Jabor ficou indignado. Eu acho que o Arnaldo Jabor é igual aquele negócio da Dona Florinda, acho que ele ficou com inveja do gato do Kiko. Ah, aquela frase do Chaves, quem vê o Chaves sabe do que eu estou falando. Mas é um grande diretor também o Jabor, mas ficou um pouco enciumado com o sucesso do James Cameron no período. Sim, vamos voltar aqui ao Aliens. O James Cameron, ele dá aquela história que se passa 57 anos depois do original, uma coisa já pré-Capitão América. Antes de fazerem os filmes do Capitão América, eles já colocaram isso aqui. O James Cameron ele foi muito pressionado pela Fox, pois é um filme de estúdio. Ele tinha que entregar esse filme no verão americano, pois sabe que é aquele período que os americanos vão em massa aos cinemas. Para vocês que são mais jovens, ou vocês estão acostumados com Capitão América, O Homem de Ferro, várias e várias continuações, nos anos 80 não era ainda tão forte o segmento das continuações. As continuações só vão ficar mais fortes a partir dos anos 90, que aí temos o Terminator, Duro de Matar,
todos esses, o próprio Alien, os filmes da franquia do A Força em Alerta, do Steven Seagal, eles vão ficando mais fortes com o passar dos anos. Máquina Mortífera, enfim. O James Cameron ele coloca aqui essa história. Vamos voltar àquele planeta, àquela colônia, o que terá acontecido naquela colônia. O James Cameron ele é gênio em mostrar o que ocorreu naquela colônia 57 anos depois. O planeta foi colonizado. E é um filme militar, mas isso não me incomoda. Isso não me incomoda de jeito nenhum. E você vê a produção do Cameron. O Cameron ele faz as próprias armas, ele desenha as próprias armas. Ele desenha vários figurinos daqueles soldados. E um elenco que ele vinga depois deste filme. Temos aqui o Michael Biehn, que substitui o James Remar. James Remar, se eu não me engano, ele tinha sido demitido do Tira da Pesada, não tenho certeza agora, mas se foi ele é muito azarado, pois foi demitido do Tira da Pesada e do Aliens do Resgate, mas eu não tenho certeza agora. Temos a que faz a Vasquez, aquela atriz latina, muito bonita também, e o Bill Paxton, que é o meu favorito. Na época que eu lembro que eu vi ele no Telecine Cult, a primeira vez que eu vi o Aliens foi no Corujão, depois eu fui vendo nas outras reprises da Rede Globo, na TV a cabo, a Fox reprisava sempre que podia. Eu lembro que o Marcelo Janot, ele falou que o personagem do Bill Paxton era um dos personagens mais irritantes do cinema até hoje. Eu não acho. Eu acho assim, é o cara que quando a coisa ficou... Quando eles perderam, que eles viram que eles iam perder, eles levaram uma surra dos aliens, ele é um cara medroso, ele é um cara que ele não sabe mais seguir ordens, ele entra em desespero, ele xinga, ele não tem mais um plano B, ele mostra o medo do ser humano. O James Cameron sabe trabalhar isso aqui no Bill Paxton. Aliás, era um ator fabuloso o Bill Paxton. Fez vários filmes com Cameron, com Ron Howard sempre que podia. Trabalhou no Twister do Steven Spielberg, do Jan de Bont. E é o cara que dá aquela famosa frase, o Game over, man. Game over. Ele sabe que eles perderam, que eles não têm mais chance contra aqueles alienígenas. E a trilha sonora aqui do James Horner, que na época brigou com o James Cameron, foi muito pressionado pelo estúdio. Todo mundo foi pressionado aqui. Foi um filme feito na Inglaterra, na Pinewood. A Pinewood, para quem não sabe, é o famoso estúdio do James Bond. Muitos filmes da Hammer, acredito que foram... Eles deveriam pegar locações também. O Batman do Tim Burton também. O segundo Batman, Batman Retorno, também foi filmado lá. Ele mostra aquela frase, game over, man. Ele mostra que não tem mais escapatória. Eles vão ter que ter um plano reserva. E a Tenente Ellen Ripley aqui, isso que eu vejo que é o vacilo de Hollywood naquele período. Pois eu já vi várias pessoas reclamando, escuto, mas Hollywood não coloca personagens femininas fortes, que não sei o que, não sei o que. Na minha opinião, o próprio erro foi da Hollywood. Depois do Aliens, eles tinham que ter feito vários papéis com heroínas, como atrizes, como heroínas principais. Vocês podem ver que a Mulher Maravilha vai sair bem depois. A Viúva Negra com a Scarlett Johansson vai ser aprovado agora o filme, muito depois. Quem vacilou nisso foi a própria Hollywood. Fez o Tomb Raider, que não ficou bem sucedido. E adaptações de games, onde tinham heroínas principais. O que faltou muito nesse filme foi o roteiro. Já o James Cameron aqui, ele sabe colocar isso. Ele ganha o apelido de Homem de Ferro a partir daqui. Ele foi trabalhar na Pinewood com uma equipe inglesa. O mesmo problema que o George Lucas teve no Star Wars, ele teve aqui. Pois, como diria o Lance Henriksen, que está lá no Contatos Imediatos, que nós abordamos aqui, ele fala que era uma língua igual, mas ao mesmo tempo era diferente a cultura. Teve muito choque de cultura entre os ingleses, entre os americanos. Os técnicos ingleses são tão bons quanto os americanos, mas os caras paravam para tomar chá durante as filmagens, estava tendo uma explosão, todo mundo tomando chá, comendo pãozinho. Você imagina, quebra o clima da cena. Que o James Cameron deveria ficar muito, muito indignado com essas cenas aqui. E a Sigourney Weaver, aliás, o nome dela é Susan. Sigourney é de um livro do F. Scott, aquele lá do Grande Gatsby, é porque o F. Scott lá. Sigourney é um nome masculino, ela tirou de um personagem lá do Grande Gatsby.
A Sigourney ela tinha feito vários filmes que não foram bens de bilheteria, talvez com exceção ali do Ano que Vivemos em Perigo e o Testemunha Fatal. O Ano que Vivemos em Perigo tem o Mel Gibson e o outro tem o William Hurt. Ela precisava de um blockbuster, ela sabe que um blockbuster levanta a carreira de um grande ator. Isso e deu muito dinheiro naquele período. E a trilha aqui do James Horner, que nós íamos falar, na minha opinião, é a melhor trilha sonora aqui do James Horner. Até hoje ela é tocada em vários trailers são tocados essa trilha do James Horner. Ela mostra aquele clima de desespero dos personagens, que eles não vão poder sair daquele planeta, mas o vilão da trama não são os aliens, são aquele personagem do Paul Reiser. Ele sim é o grande vilão da trama, ele trabalha para a corporação quer trabalhar com os aliens, ela quer usá-los em futuros experimentos, ou até como armas de guerra. Você imagina um exército com os aliens? Seria um exército praticamente imbatível. Até o Super-Homem e o Batman já tiveram problemas em enfrentar o alien. Não é para qualquer um. E ficou também aquela grande dúvida, como superar o trabalho do H.G. Geiger, não sei se a pronúncia é essa, aquele que criou o primeiro Alien. Você vê que o Stan Winston, que é aquele famoso técnico de make-up, aliás ele é o diretor de segunda unidade aqui desse filme, ele consegue uma façanha incrível. O primeiro filme do Ridley Scott, você vê o Alien sim, em poucas cenas, na escuridão, tal, não sei o que, mas aqui você vê vários aliens em tomadas escondidas, a tomada é muito escura, é muito no beco, tal. E o Cameron, que são pessoas em bonecos. O Stephen King ele fala uma vez eu vi uma entrevista dele, num livro que eu tenho dele, o Dança Macabra, ele fala, se você vê o zíper do monstro, o filme acaba, o filme já está morto ali. Se o Cameron não filmasse bons ângulos ali, o filme estaria morto. Você pode ter certeza que o Alien não conquistaria o público. E você vê também o despreparo daqueles soldados. Apesar deles terem feito várias e várias missões, eles não estavam preparados para aquilo. Tem o Apone, o cara fica com aquele charutão, ele dorme na cama com aquele charutão. E ele é um cara que serviu mesmo o Vietnã, não é conversa não. Ele falou que tinha síndrome pós-Vietnã, ele falou que se tocasse nele de uma forma errada, ele descia a lenha. O Cameron só colocou o cara casca grossa naquele filme ali. Você vê, e ele sabe trabalhar aqueles personagens lá. A Vasquez é a mulher mais Rambo. Na crítica do período, eles falaram que a Sigourney Weaver era o Rambo feminino, que não tem nada a ver. Ela só pegou as armas em último recurso, mas a Ripley é assim, a líder da situação. Depois que ela vê que aquele exército foi desmembrado, ela tem que tomar atitude, ela tem que tomar a dianteira. Você vê aquele outro soldado, o Drake, que era amigo da Vasquez. Ele é um cara mega bruto, resolve tudo na brutalidade. O Bill Paxton, que é um cara cowboy. O próprio Bill Paxton era um cara cowboy. Ele também tem outra frase que define o filme. É uma viagem para o inferno, dá um grito bem no estilo cowboy. Eu me amarro naquele personagem do Bill Paxton ali. Calma aí que quase cai aqui. Aí, enfim, você também vê o Gorman, não é Corman, é Gorman, que é um cara mais burocrático, ele não está preparado para o serviço de campo. E aquele erro que eles fizeram, que eles foram naquele planeta, deixaram os caras sem arma. Tudo bem que tinha o perigo da explosão, que eles não poderiam atirar em determinados locais, mas aquilo foi uma sacanagem muito grande com eles. É lógico, tem até um deles que fala, nós vamos combater esses aliens com palavrões, como é que a gente vai combater esses caras, tal. Aquela menininha também, a Carrie Ann, que não fez carreira, mas está muito bem aqui no filme, uma pena, merecia uma carreira bem melhor. E uma coisa que tem nos Estados Unidos, esses filmes aqui, tipo Alien, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, eles são exibidos meia-noite nos cinemas de lá. Aqui, as últimas sessões são às 10 horas, 10 da noite. Um ou outro cinema que exibe meia-noite, que é uma coisa que eu acho errado, deveria ter meia-noite. Porque eles falam, os verdadeiros fãs de filme de terror ou ficção, eles vão à meia-noite. Isso é uma coisa que os cinemas daqui tinham que fazer, as mostras, a saga do Alien deveria ser estudada em centros culturais. É uma coisa que eu fico assim, chateado com quem administra esses centros culturais. Mas enfim, e é uma vitória aqui para os filmes de ficção científica, pois o Bill Paxton, ele fala nos extras.
são esses filmes que levantaram Los Angeles, levantaram Hollywood. Não é filmes como Entre Dois Amores, Laços de Ternura, Gandhi, Estranho no Ninho, que são filmes bons, mas não são eles que dão a bilheteria, são esses filmes aqui que vão sustentar. E foi indicada a 7 Oscars, ganhou 2, inclusive de atriz. Muitos elementos aqui você vai ver no Avatar que o Cameron reaproveita. Você também vê o personagem bem trabalhado do Michael Biehn. Ele é um cara que ele coloca o sapato na parede. Você vê toda a brutalidade dele. Tem hora que ele dorme, quando a nave está quase entrando. Você vê bem aqueles efeitos ainda do Roger Corman. Tem uma cena, aquela Eat This, que é Coma Isto, que ele dá o tiro no Alien, também é reproduzida no Exterminador do Futuro 2. O Cameron, com Arnold Schwarzenegger, ele reproduz no T-1000, naquela cena com o Robert Patrick. E muita gente não comenta isso. Eu fico assim até... Não que é feio você se repetir, mas desde que você se repita com classe, eu acho isso legal no James Cameron. Ele tem essa visão assim, toda peculiar. E ele mostra que os vilões também são... É a corporação, como eu havia dito aqui. É ela sim que é a grande vilã. É um filme que está aí com seus 31 anos, mas não datou nem um pouco. Está assim, tinindo, tinindo. O confronto... Embora é um filme de 86, né? Não tem tanto spoiler assim, a não ser quem é mais jovem. A grande sacada do Cameron e do Stan Winston lá foi aquela Alien mãe, e fiquei até pensando aqui nessa revisão, quem é que transa? Tudo bem, são aqueles aliens, mas alguém transa com aquela Alien rainha? Meu Deus do céu, deve ser uma coisa muito louca o sexo deles. Mas enfim, é uma coisa bem Ray Harryhausen, aquele famoso técnico de efeitos especiais. A gente vê aquela, né, aquela cena, você também vê a Ellen Ripley, você vê que ela pega as duas armas, ela coloca o adesivo, a fita isolante lá, que era o lança-chamas e a metralhadora. Ela faz o que o exército não fez, que o exército deveria ter feito. Aquela cena, aí onde que eu falo, também é importante você não ter tantos diálogos, às vezes em algumas cenas. Vários diretores não conseguem fazer isso. Você vê ela só dá uma mexida na cabeça, ela sabe que vai ter que dar um fim naquele alienígena. O confronto final sempre é na fábrica. Eu fico me perguntando, é o Exterminador, é o Cobra, todo mundo vai lutar na fábrica, né? Talvez para dar um clima mais apocalíptico ao filme assim. Isso é muito bom. Pena que o Alien 3 em diante não foi para frente. Tem o David Fincher, que eu gosto muito, o Jean-Pierre Jeunet, que é francês, também fez um grande trabalho na parte 4. Aí tem o muito criticado Prometheus, que foi... Eu gostei, eu acho que eu fui o único que gostei do Prometheus. Mas é muito criticado. O Covenant, que está aqui atrás de mim, eu ainda não vi. Vou comprar na Americana, tá baratinho, R$19,90. Agora é questão de tempo para se comprar o Covenant. Essa dica aqui, super bacana, Aliens, o Resgate. Filme belíssimo aqui do James Cameron, que, como eu havia dito lá no outro vídeo, a minha geração gosta demais do James Cameron. São 2 Oscars mega merecidos. Eu gostaria muito de ver esse filme num Cinemark. Quem sabe um Cinemark não resgata esse Aliens, o Resgate. E vamos fazer também aquela homenagem aqui ao Bill Paxton, que é o Cabo Hudson. Merece demais essa homenagem aqui ao Bill Paxton, rapaz. Ele que morreu de câncer, era um cara muito, muito querido na comunidade americana, na comunidade de cinema. Eu não sei se foi o Globo de Ouro ou foi no Oscar. Jennifer Aniston ficou arrasada, aparentava ser muito amiga dele. E também virou meio que um meme na internet ano passado, o Game Over, man, Game Over. E também tem a dublagem aqui original da época, se eu não me engano é VTI. Fica aqui essa homenagem ao Bill Paxton, vamos colocar aqui do lado. O Aliens, o Resgate, que tem todos aqueles elementos que poderiam ser clichês, mas o Cameron sabe trabalhar isso aqui muito, muito bem. E também eu tenho que destacar aquela cena quando o perímetro é invadido. Lembra bastante os filmes do George Romero. Um cabo lá é puxado, como se fosse um bom filme de zumbi. Eu acredito que o Cameron deveria gostar bastante dos filmes do George Romero. E se você tem aquelas dúvidas, poxa, como é que o Hicks e a Ellen Ripley ficaram tanto tempo dentro daquele complexo? Eu sugiro bastante vocês verem as cenas, a versão de cinema que o Cameron fez exclusivamente para Laserdisc, DVD, Blu-ray,
que está disponível. Você não vai ver em TV aberta, a não ser em download. Ela não existe dublada. Também tem as cenas dos colonos, como a família da Newt, que é a Carrie Ann, como ela foi atacada. Tem tudo aqui explicando. Tem um diálogo também entre a Sigourney, o Bishop. E o legal, outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui do Lance Henriksen é a diferença deste Android para o primeiro, feito lá pelo Ian Holm. Porque o Android do Ian Holm era super frio, uma coisa mais Blade Runner. O Bishop não, ele já tem um coração. Também tem aquela cena da mão, que é super clássica, né? Com a faca lá que ele faz rapidamente aquele movimento. Fica essa dica aí para vocês conhecerem Alice ou reconhecerem. Está também no 1001 filmes que você deve ver antes de morrer. Uma dica aqui preciosa. A minha única coisa é que é um filme de se ver no cinema. Gostaria bastante de ver o Alice, o Resgate do Cinema, em qualquer centro cultural, Cinemark. Vamos aí, quem sabe, um dia. Aqui é uma homenagem ao Bill Paxton, grande clássico aqui do James Cameron, Sigourney Weaver no auge aqui do negócio. Fica essa dica aqui do Reavaliando. Muito obrigado. Por favor, compartilhem, deem aquele joinha se vocês estão gostando. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.